Boa noite. Cheguei. Como estamos, Paula? Tudo bem? Estamos aqui. Vamos começar. O pessoal conhecer você, fala um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Acabei de falar que eu fiz faculdade lá em Campinas. Formei em 2005 Formei em 2005 também. também. Estamos um tempinho já, né? Na Verdade. caminhada. Formei em 2005, trabalhei já com alimentação coletiva, depois fui trabalhar em hospital. E aí foi onde eu me encontrei, que eu comecei a me encontrar, que é onde eu começava a ver o resultado, né, de quando a gente... Como a alimentação pode realmente transformar. Né? E daí que eu sempre tive essa coisa de falar que o alimento ele é sua cura e seu veneno. É só a dosagem que... Né, o excesso e aí a gente tem que saber dosar isso. Então, no hospital que eu comecei a ver o como melhorava, né, uma boa alimentação. E sempre atendi em hospital, trabalhei com cirurgia em consultório, trabalhei com cirurgia bariátrica também. Parte de emagrecimento, tudo. E aí eu tive uma... Eu acho que isso, muitos nutricionistas compartilham dessa frustração comigo, de às vezes de você não conseguir ver um resultado, você não entender por que a pessoa não emagrece. Então, isso me deixava muito frustrada. E aí, foi quando eu conheci a Fernanda Padovani, ela me tirou da caixinha, né, de mostrar um mundo realmente diferente, de que tem uma saída, de que as pessoas hoje, elas estão muito... Hoje não, mas antes era mais assim, hoje até que isso melhorou bem. Mas de pensar muito assim, eu vou seguir um cardápio, uma dieta e é isso e pronto. E a gente sabe que não é isso, né? A gente precisa... Tem um algo mais, tem a mente, tem muita coisa envolvida e não só seguir um cardápio. Então, foi aí que eu despertei para a gente ir atrás da causa, do que me faz, das emoções envolvidas na alimentação, nesse processo todo. Na parte do intestino que relaciona tudo e que hoje, graças a Deus, a gente está vendo tanto que essa relação é importante de manter um intestino saudável. Lá atrás, né, se falava que toda doença começa no intestino. Então, e hoje a gente está tendo certeza disso. Então, a partir daí... através da Fernanda, eu fiz uns cursos também voltados para essa parte de física quântica, que ela mostra para a gente fica muito, essa parte tradicional, a gente fica muito voltado na parte biológica, os sintomas em si, e aí a gente trata os sintomas. Aí tem a parte bioquímica, que é quando a gente vê que tem um resultado ali dos exames e mostra que pode ter alguma coisa, mas a biofísica, ela está ainda antes disso, ela está na parte energética. Antes de começar a ter alguma coisa, você já pode detectar isso e começar a melhorar. Porque pela física quântica tudo é energia, então a gente vai nesse movimento. E aí Excelente. eu comecei a trabalhar com o autismo, um mundo que a gente está todo mundo engatinhando, mas Uhum. que vai além do tradicional, assim, medicação e terapia. A gente tem visto quanto a alimentação em qualquer parte da vida, para qualquer pessoa, mas principalmente para quem sofre, né, de autismo, o quanto a alimentação pode melhorar esse processo. Então, eu estou aí seguindo essa linha. Excelente. A gente se conheceu no Congresso de Medicina Integrativa, em Sim, Uberlândia, né? Da doutora Clarissa, que também é uma pessoa excepcional. Eu estava divulgando meu livro, você chegou. Eu não sei se você estava junto com a mãe da Ana Marta ou não. não me aperta. Eu não sei. Porque ela é dentista dessa parte de medicina integrativa Dentista, e conheci ela não. tá. E
aí vendo o seu perfil, me surgiu essa curiosidade, né? Que você escreve lá, nutrição integrativa. Me explica um Sim. pouquinho o que é a nutrição integrativa. A nutrição integrativa vai bem nessa linha de medicina integrativa. É o olhar, eu acho que puxa bem, eu lembro, vou falar assim, puxando, voltando na Fernanda de novo, lá logo no comecinho, quando eu conheci, eu falei, Fernanda, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Ela falou, nutrição funcional. Então, para a gente trabalhar justamente essa parte de relacionar os sintomas com os nutrientes, com o que falta, né? E aí a parte integrativa acho que a própria palavra já diz, ela integra o todo, ela vai olhar mente, corpo e espírito e trabalhar tudo isso junto, né? Sem separar as partes e só vou te dar um cardápio e pronto. Não, a gente faz todo um rastreamento, todo um cuidado de saber tudo o que está acontecendo e integrar tudo isso no todo ali, no ser humano, porque não adianta eu passar só uma alimentação se a pessoa tem uma mente, né, um emocional muito abalado. E se ele não tratar isso, a gente não consegue evoluir né, no nosso tratamento. Então, a integrativa, ela integra tudo isso. Excelente. Então vamos entrar no nosso assunto, né? Que eu acho que ele é bem vasto e tem muita coisa interessante aí que você pode acrescentar para a gente da sua visão, tanto nutricionista como da visão integrativa, como do seu trabalho, né? Que você trabalha numa ONG que tem muitas crianças assim, não é, Paula? Eu atendo na ONG Laço Azul, aqui de Uberaba. A Flávia já falou aí já. A Flávia, conheci ela que me levou para a ONG. Então, eu tenho atendido as crianças de lá. E a gente tem aí começado um trabalho excelente com todo mundo de lá. Agora deu uma paralisada por causa da pandemia, né? Mas a gente vai encaminhando, vai engatinhando ali para Retomar. reorganizar. Perfeito. Então vamos lá. Autismo e suas causas. O que você tem para dizer aí do que você tem estudado a respeito? O autismo, há muito tempo, ele era tido como uma doença genética e psiquiátrica, né? Então, e aí de uns tempos para cá a gente tem visto que ele é uma síndrome multifatorial, né? Que causa transtornos comportamentais, de linguagem, e é realmente um espectro, cada autista é único, né? E o que a gente tem visto é que os fatores ambientais, eles são muito mais eles podem desencadear muito mais o autismo do que a própria genética. Você tem a predisposição, mas nem sempre você vai desenvolver, né? A genética é ali a arma e o estilo de vida vai ser o gatilho se você vai desenvolver aquilo ou não. O aumento de casos, a gente tem colocado que ele está relacionado muito com realmente o estilo de vida e esse meio ambiente muito tóxico que a gente está vendo. A gente está vendo um mundo doente, né? Então, o nosso corpo ele não está conseguindo se livrar de todas as toxinas que a gente coloca aí para fora, né, para dentro, e o nosso corpo não está conseguindo fazer esse processo. Então, isso também é colocado a saúde dos pais, por isso que a gente sempre fala agora que a gente não pode se dar o luxo de falar, eu vou ter filho sem cuidar disso, né? Sem se programar para isso. Porque tem aumentado. Na década de 60, 40, era 1 a cada 10 mil casos, e hoje a gente está em 1 para 54 casos de autismo, e isso vai só aumentar. Se a gente não fizer nada, se a gente não aumentar a informação. Lógico também que, como eles mudaram a forma de diagnóstico, como a consciência das pessoas aumentou, a gente está tendo muito mais diagnóstico precoce também, o que não tinha antes. Então, isso também contribuiu para aumentar o número de casos. Mas a sociedade, o mundo está muito adoecido. Uhum, Né? E a gente tem um intestino aí muito agredido uhum. e é a barreira ali que vai passar o que não deve, e daí a gente precisa se preocupar muito com isso. Então, eu acho que tem várias causas,
né? Tem a genética envolvida, tem os fatores ambientais, a alimentação. Paula, a alimentação da gestante, da mãe, também influencia, né? Sim, influencia sim. A gente não pode afirmar que seja uma das causas, mas com certeza o estilo de vida dos pais, e aí a gente até envolve o pai, também porque, querendo ou não, ali na hora é 50-50, né? E aí depois a gente cuida da alimentação da gestante. Mas com certeza o estilo de vida, e não só a alimentação, o ambiente que eles trabalham, o ambiente de casa, como é tudo isso, influencia bastante. Então, por isso que a gente faz essa programação metabólica, né, gestacional, para limpar pai e mãe, para a gente poder ali só ativar os genes bons, né? E a alimentação é fundamental, porque a alimentação é a nossa matéria-prima. Se a matéria-prima não é boa, não tem como ter um produto bom. Então, a gente precisa cuidar disso. Não dá para falar assim, vou comer o que quiser e não tem relação. Hoje é cientificamente provado que influencia diretamente. Certo. Então, pronto. Já nasceu o neném, a gente percebeu que ele está tendo, durante o crescimento, aí, alguns déficits cognitivos, ele é diferente. Eu vou dar o exemplo de um dos meus sobrinhos, né? Que eu tenho um sobrinho que tem o espectro. Ele ficava olhando para o ventilador muito tempo. Aquilo ali, se deixasse, ele ficava o dia inteiro olhando para aquele ventilador. Pronto, eu fechei o diagnóstico e vamos tratar essa criança agora, né? O intestino no autista, o que passa no intestino é muito importante ali, não é, Paula? Sim, sim. Depois, depois eu vou te perguntar sobre o intestino, porque você é craque nisso também, né? Sim, sim. Sim, é muito importante, né, o que que passa. E hoje a gente fala assim, antes a gente falava, a gente é o que a gente come, e hoje a gente fala, nós somos o que a gente absorve, né, o que a gente realmente processa. Porque falar, não, meu intestino é bom, funciona todo dia, mas nem sempre funcionar todo dia é sinal de um intestino saudável, né? Isso já caiu por. Exato. Então, a gente tem sinais, sim, às vezes, antes mesmo do diagnóstico, às vezes não, muitíssimas vezes antes do diagnóstico, a criança apresenta alterações gastrointestinais, né? Esses são um dos sintomas que podem ocorrer. Então, muitas crianças apresentam refluxo, e aí alguns médicos vão passar remédios, esses remédios vão acabar piorando ainda mais, né? Causando desbiose e tudo mais. Então, o que a gente coloca o que a gente coloca para a criança se alimentar, por isso que criou esse programa de 1.000 dias, que a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação. Até os 2 anos é primordial ter esse cuidado de alimentos o mais natural possível, justamente para não atrapalhar o desenvolvimento neurológico, porque a gente sabe que tem essa relação. E outras coisas que a gente também deve observar são os marcos de desenvolvimento, né? Porque a gente fala, cada criança tem seu tempo. E não é bem assim, né? Pode ser que tenha seu tempo, mas ele tem que estar ali próximo do que é tido como o tempo de engatinhar. Estar atento a isso. E nada também como o instinto da mãe ali, do pai, né? De saber que tem alguma coisinha diferente. E quanto antes a gente for atrás de saber o que está acontecendo, mais chances a gente tem de. Porque o autismo ele não tem cura. Mas a alimentação e outros cuidados que a gente tem de manter um intestino saudável, ótimo, né, para dar conta do processo, a gente consegue reduzir muito a sintomatologia. Então, esse cuidado o mais precoce possível que tiver, a gente vai ter resultados assim excelentes, né? Tanto na melhora do comportamento, melhora da digestão e de tudo mais. Eu já vi relatos, né? Aí você me corrige aí se for diferente aí do que você tem visto,
pacientes, crianças que vinham evoluindo bem, mas chegou no momento, teve uma otite de repetição, começou a tomar muito antibiótico e nunca mais essa criança foi a mesma, o intestino também não foi o mesmo, e a partir dali foi desenvolvendo esse espectro autista, né? Foi manifestando aquela genética que ele tinha predisposição. Você vê muito essa história? E acontece muito. Tanto uso de antibiótico, e muita gente fala assim, de uma hora para outra, né? Tava indo tudo bem, foi de uma hora para outra. A gente escuta falar, a gente vê sobre vacinas, né? Foi depois de uma vacina, foi depois de uso de tal medicamento, foi depois de uso de antibiótico. E eu acho que tudo assim, é um processo que estava ali iminente, né? Foi e culminou naquilo com aquela coisa pontual ali. Mas era uma coisa que já tinha, que já estava vindo se arrastando, né? E naquele momento começou. Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado, justamente porque isso acontece, de você estar desenvolvendo bem, tá tudo certo e pode acontecer, para a gente ter esse cuidado maior, essa atenção maior, né, com a alimentação, principalmente agora, assim, lógico que tem casos adultos, mas aí já a gente consegue controlar. Mas quando a gente pega esse diagnóstico bem cedo, a gente consegue ali fazer uma marcação cerrada e fazer aquela criança se desenvolver bem para isso não acontecer. E justamente se você tem um intestino saudável, se você tem uma alimentação boa, se a sua matéria-prima é boa, seu intestino está ótimo, é mais difícil de acontecer. Pronto. Excelente. Então, o pessoal tem que entender que a maioria dos neurotransmissores são feitos no intestino, né? O GABA, a serotonina, acetilcolina. Então, se já tem uma tendência genética, porque tudo é genótipo e fenótipo, né? Já tem uma tendência genética. E você ainda dá o combustível para o problema, que é hábitos errados, alimentação incorreta, vai manifestar. Agora, se você consegue calar aqueles genes, que a gente consegue fazer isso, a criança vai desenvolver praticamente normal, né, Paulo? Sim, exatamente. E aí, e como muda, né? Quando a gente começa, eu fico assim, admirada e é uma coisa que me enche de gratidão de poder participar desse processo, é quando as pessoas falam, quando você muda ali a alimentação, e tem gente que realmente não acredita que possa alterar. E aí, quando você muda a alimentação, a pessoa vê essa alteração de comportamento, de estereotipia, de agressividade, porque você está tirando o que está contribuindo para esse processo inflamatório, né? Porque é uma inflamação, tanto neuroinflamação, é sistêmico, né? Então a gente precisa, quando você tira, você age ali no foco, e você tira isso, você vê essa melhora, né? E o quanto é importante, porque não é só isso também, né? Tem inúmeras terapias, é uma equipe que precisa estar ali atuante. E elas são totalmente interdependentes, precisa uma da outra e a gente sabe que uma terapia ela vai ter uma melhor resposta se a alimentação tá ok. Às vezes fala assim, não, a criança, eu tirei tudo, mas a criança continua. Será? Sabe, a gente até consegue falar assim, será que tirou mesmo? Porque lógico que não é só, a gente fala ali, vamos retirar o que que é o principal, assim, o ponto zero, é leite e glúten, né? O principal. Mas tem N fatores que podem ainda causar problemas, e fenóis, e oxalatos e tudo mais, alergia, histamina, porque eles têm muita. O sistema digestivo do autista, ele é mais sensível, né? Eles têm uma deficiência enzimática, e aí o consumo de aditivos, de conservantes alimentares isso inativa as enzimas também, isso para qualquer pessoa. E para uma pessoa que tem um sistema digestivo mais delicado, mais sensível, isso é ainda pior. Né? Então, a gente precisa cuidar realmente assim, de todo esse processo para dar conta. Então, não é só o leite, o glúten, a gente tem várias coisas, suplementos que precisam, mas quando a gente inicia, a gente começa aí
um caminho de sucesso. Certo. Eu não sei se você assistiu uma série no Netflix. Tem muita coisa ruim no Netflix, mas tem coisa boa também, sabe? Que é o The Magic Pill. Não, Que eu tô no... esse eles mostraram uma criança autista assim bem severa que tinha aquela dieta padrão ocidental americano, que é a pior, né? Ela comia só praticamente fast food, açúcar, pizza, e propuseram para esses pais, né, de iniciar a cetogênica na criança. E foi difícil adaptar, mas a partir do momento que ela adaptou, começou a comer comida de verdade, começou a perceber as mudanças no filho, na filha, né? Ela mudou, ela não falava quase nenhuma palavra, ela começou a falar, tinha movimentos repetitivos, começou a socializar mais. Tem isso mesmo da dieta cetogênica, Paulo? Não só a cetogênica, né? Eu acho que aí entra muito a alimentação o mais próximo do natural possível, né? Porque a gente retira principalmente o leite e o glúten, então acaba que hoje em dia muita coisa dessa parte de carboidrato tem glúten, né? Então, quando você retira isso aí, acaba que necessariamente você vai para uma onda mais cetogênica, né? Tira Então, o açúcar também, Paula? Açúcar também? o açúcar, a gente assim não é tão rígido quanto o leite e o glúten. Porque o açúcar ele vai ser um estimulante, ele é ruim porque causa vários problemas, mas não tanto quanto a proteína, né, a caseína e o glúten. Porque o problema que envolve caseína e glúten é que eles transformam lá nos peptídeos opioides, né, que eles não se quebram direito, e aí eles caem na corrente sanguínea, vão lá se ligar nos receptores opioides, e aí isso altera todo o comportamento, né? Então, eles têm essa dificuldade maior para digerir proteínas, e essas proteínas elas já são de difícil digestão para nós. Então, para eles que já têm toda aquela deficiência enzimática, é um processo ainda mais difícil. Então, a gente retira o açúcar, mas a gente é categórico em falar é zero glúten e zero caseína. Então, todos os leites e derivados. E também não é importante, assim, porque às vezes as pessoas estão vendo a live e falam, nossa, então eu vou tirar. Vou tirar tudo agora. E não é de uma vez que a gente faz esse processo. Por quê? Porque essa proteína, os peptídeos opioides, eles agem como droga, né? Então, se você retira de uma vez, você pode ter aí uma síndrome de abstinência, exatamente igual à droga. Então, é um processo que ele é programado. A gente retira um e depois retira o outro para não ter, né, essa abstinência, apesar de que pode ter, às vezes, um comportamento mais agressivo, justamente igualzinho quando a gente vai retirar uma droga, né? Tirar algum vício. Então, a alimentação ela deve ser muito bem programada. A gente Vai até fala, ter, a criança vai ter como se fosse uma abstinência mesmo, né? sim, Vai ter sim, uma sim. fasezinha, vamos dizer, vai piorar para melhorar. Tem E que ter aí eu essa piora. falo assim, nossa, mas eu tirei e piorou. Mas isso acontece. Então, por isso que a gente vai fazendo uma transição. A gente retira bem aos poucos. A gente começa com a retirada do leite, dos derivados, e aí depois, enquanto isso, a gente já introduz alimentos sem glúten, porque eu acho que mais difícil do que o leite é retirar o glúten, né? Porque o glúten é que dá aquela maciez do pão, do bolo, aquela coisa gostosa. E que é difícil a gente conseguir igualar isso sem uma alimentação sem glúten. Mas aí a gente já começa a fazer essa introdução para quando for retirar, a criança já está adaptada a essa nova textura, esse novo sabor, né? Fora a dificuldade que a gente tem da seletividade alimentar, que a maioria das crianças tem. Pode ser uma sensibilidade, uma seletividade à textura, pode ser olfato, tem também cada uma vai ter o seu. Só que quanto mais inflamado está o intestino, menos alimento a criança vai aceitar.
Então ela recusa e aí acaba que entra que as crianças, ela toma só leite e ela está tomando justamente o que é mais inflamatório. Então entra naquele ciclo de que eu só quero leite, vou me inflamar cada vez mais e não sai. E aí, à medida que a gente vai fazendo essa transição, essa retirada, o, essa seletividade ela vai melhorando, porque você vai diminuindo a inflamação e aí a criança começa a aceitar novos sabores e novas texturas. Certo. A Simone fez uma pergunta aí. Tem sim, viu, Simone? Continua tendo caseína. Você está tirando só o açúcar do leite, não a proteína do leite. Tô errado? É Você que é a Nutri, eu só. aqui mesmo. Tem muito essa confusão também. As pessoas acham que a lactose confunde muito a intolerância à lactose com essa sensibilidade à proteína. Então, assim, o sem lactose, nesse caso, não resolve. Porque a lactose é o açúcar e a caseína é a proteína. Então, não. O único substituto seria um queijo vegetal, vegano, né? Que pode ser substituído. Ainda bem que hoje a gente tem muita substituição para colocar. Certo. E os processados, ultraprocessados também são venenos para esses pequenininhos? Divino. São. São. Não só para os pequenos, né? A gente tá. E aí a gente entra naquela coisa, nossa, mas que chatice, antigamente não era assim, a gente podia comer isso, podia comer aquilo, mas antigamente era pouca coisa, né? Ultra. E hoje em dia, 80% da alimentação das pessoas parece é processada, é industrializada, não foi ela que preparou. Então, inverteu, né? Antigamente, 80% a gente preparava, a gente que cuidava da alimentação e 20% era industrializado. Agora, esse foi invertido, né? E aí tem trazido esse tanto de problemas, tanto no autismo, quanto doença autoimune, quanto várias doenças crônicas que a gente tem visto com maior frequência, né? Verdade. Explica um pouquinho para a gente o que é esse projeto dos 1.000 dias. Eu acho interessante, eu já ouvi falar. O Pode projeto ser, dos pode ser resumidinho mesmo, só para o pessoal entender o que se trata. esse processo dos 1.000 dias é a gente manter a alimentação da criança, né, desde a gestação até os 2 anos de vida, de evitar qualquer tipo de industrializado, ter alimentação saudável na gestação, manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e até os 2 anos evitar açúcar, chocolatado, industrializado e tudo mais, né? E tentar manter a alimentação o mais natural possível. Excelente. Ter o aleitamento até os 2 anos, né? Se possível, mas exclusivamente até os 6 meses. Porque aí isso vai fazer com que a criança tenha esse desenvolvimento, né, neurológico e todo o seu desenvolvimento ali com esse respaldo de que foi alimento saudável, não tinha nada de ruim ali para atrapalhar esse processo. E tem uma coisa assim que a gente fala, e que é muito sério, vou falar, mas vão me julgar, mas não estou aqui para falar. O seguinte, gente, que a gente precisa ver, o grau de o tanto que a gente está num ambiente muito tóxico e muito contaminado, de metais tóxicos, a gente vai na rua ali, é chumbo para todo lado. E não é só alimento, né? A gente vê agrotóxico, a gente vê esses produtos ultraprocessados, O próprio desodorante tem muito alumínio, né? Intoxicação por alumínio. sim, sim. Então, assim, a gente foca no alimento, mas não é só isso. Você muda a alimentação, mas você não muda o seu ambiente. E assim, você não se cura no ambiente em que você se adoeceu, né? Então, às vezes não é só a alimentação, mas é o todo que a gente precisa mudar. Então, tem maquiagem, principalmente para mulher, né? Maquiagem, tinta de cabelo, produto de limpeza e aquela coisa assim, quanto mais cheirosinho, mais cheio de cheiro tem aquele produto, mais toxina vai ter ali. Então, às vezes assim, a gente fala, não, tá com cheirinho de coisa limpa,
mas, né, não é bem assim, tá? Às vezes tem Até, Paula, esse próprio cheirinho que você está falando tem muito bromo, e o bromo pode fazer sua tireoide parar de funcionar direito, exatamente. produzindo o T3 reverso. Então o buraco é bem mais embaixo mesmo, Paula. É bom você abordar sim esses assuntos. Então, e daí, o que que isso acontece? Por isso que a gente fala, porque a gente está tudo carregado de toxina, a gente está se intoxicando demais. E aí, onde que eu vou descarregar, principalmente para a mulher, onde eu vou descarregar essas toxinas? No feto, quando eu engravidar. Então, vai tudo ali para o feto, na placenta. E quando ele nasce, como esses metais, essas toxinas, elas são lipofílicas, elas se ligam à gordura. E o leite materno, ele é cheio de gordura, então essas toxinas vão acabar indo para o meu leite. Então, o leite materno é o melhor alimento do mundo. Mas se você está intoxicado, se você não está limpo, você está colocando, né? Qual qualidade do leite que você está dando para o seu filho? Entendeu? Então é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, de que não é só gerar ali, não é só nascer e pronto, e posso comer o que eu quiser e posso estar no ambiente que eu quiser. A gente precisa se importar e se conectar muito mais com isso, né? Desse cuidado maior, porque aquela criança que eu vou gerar e que eu vou desenvolver, ela está dependente de mim naquele momento. Em que tipo de ambiente eu estou colocando ela? Que tipo de ambiente eu estou expondo? Né? Então, assim, quando eu falo do leite, eu fico, nossa, mas o leite é o melhor alimento. Mas se você não se cuidar, você vai estar intoxicando seu filho também. Seu detox está sendo nele. Né? E aí a gente Verdade. reconhece os depois. Porque a mama é uma glândula exócrina, para jogar para fora mesmo, né? E a maioria dos detox que a gente fala aí é justamente para ajudar o seu organismo a depurar. E Sim. é um excelente raciocínio, vai para o leite mesmo. Vai, então então é assim, aquela coisa que envolve muitas coisas, mas assim, a gente precisa falar, né, para as pessoas terem mais consciência de uma coisa, eu vou tomar uma cervejinha quando eu estiver grávida, estou amamentando, não tem problema eu tomar um vinho, não sei o quê, mas assim, acaba que tem problema, principalmente porque hoje a gente está num ambiente adoecido, né? Então a gente precisa tomar cada vez mais cuidado e repensar muita coisa. Pronto. Excelente, excelente. E eu sempre faço essa pergunta para pessoas que trabalham relacionado com doenças que têm a ver com o intestino, né? Eu sei que você ainda não fez o curso do Murilo, mas a medicina integrativa já envolve isso. O que seria modulação intestinal para você, Paula? Amém. Quero fazer o curso. É, não, eu acho que a forma assim, não é, eu vou falar assim, pela linha que a gente fala e até quando eu vou tratar meus pacientes, que eu falo assim, a gente precisa primeiro limpar o terreno, né? Limpar, e aí envolve muita coisa, parasita, fungo e várias outras coisas que existem ali nessa microbiota. Às vezes tem e principalmente em caso de desbiose, que a parte ruim está tomando todo o ambiente. Então a gente precisa limpar isso e aí a gente vai restabelecer o processo, a gente vai reinocular probióticos, prebióticos e tudo mais. Então eu enxergo que transformar a nossa microbiota equilibrada, de uma forma equilibrada. Para mim é isso. Agora eu quero que você coloque a sua. Não, excelente. Seu ponto de vista. Modulação intestinal envolve alterações não só da questão alimentar, como de hábitos, tá? Porque tudo vai influenciar na sua microbiota. Não sei se vocês lembram dos meus posts sobre o nervo vago, né? Então, o tanto que você está estressado vai influenciar na sua microbiota, porque ela é um equilíbrio dinâmico, tá? Em 2, 3 dias você pode mudar completamente sua microbiota, dependendo do que você mudar na sua alimentação. Então, isso que a Paula falou é
o mais importante, não adianta eu semear num terreno inflamado, num terreno tóxico, que nada vai vingar ali. Então, eu primeiro tenho que desinflamar o paciente, para ele voltar a absorver corretamente, porque uma desbiose vai fazer ele diminuir enzimas digestivas. Então, envolve suco gástrico correto, porque se ele não está com a acidez correta, ele não vai degradar as proteínas, então não vai absorver direito, vai sobrar comida para a bactéria. Mastigar corretamente, a saúde dos dentes, amálgamas nos dentes, tem que ser retirado, mas não pode ser retirado de qualquer jeito, tem que ser retirado por um dentista biológico, para minimizar aquele mercúrio que você vai acabar inalando na retirada. Então, é muito complexo, envolve muitas especialidades também. Eu sozinho não modulo. Eu tenho minha nutricionista tiracolo, eu tenho minha psicóloga tiracolo, eu tenho um preparador físico no meu grupo de modulação, onde eu coloco o paciente ali, entendeu? Tem fisioterapeuta também, porque o LPF, que é um tipo de exercício, ajuda também no intestino em si, né? Então, e na verdade, eu estou ensinando o paciente, colocando a responsabilidade na mão dele, porque não tem pílula mágica. Se você não mudar, né, é o que Einstein dizia, né? Você quer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. É impossível. Então, modulação intestinal é isso e muito mais. É Muito só mais. a pontinha do iceberg da coisa, né? E falando as pessoas, quando a gente fala em desbiose também, as pessoas acham que é só em nível intestinal, né? E a gente tem a Da desbiose, boca ela ao ânus. há anos. Então, são vários sintomas e vários processos. E a gente precisa trabalhar todos, porque isso causa. Como fala, gente? Repercussão sistêmica também, né? Então, a É o gente. que a doutora Denise de Carvalho fala. Diferente de Las Vegas, o que acontece no intestino não fica no intestino, vai para o corpo todo. Boa. Não fica, vai para tudo. E é muito. E essa parte de falar de intestino, às vezes as pessoas ouvem muito. Tal suplemento, tal, eu vou tomar ômega 3, eu vou tomar probiótico, prebiótico e tudo. E às vezes assim, você está rasgando o dinheiro e colocando no lixo, né? Porque não adianta, se seu intestino ele não está absorvendo, se ele não está legal, você precisa, né, desinflamar, limpar o que tiver que ser feito para depois você colocar suplementos e começar, porque senão nem absorvido vai ser. Então a gente precisa, né, segurar a ansiedade, procurar um profissional, né, para te ajudar nesse processo, porque senão você rasga dinheiro e quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo, né? E é um processo demorado, porque você começa e vai um tempo até você conseguir fazer tudo. É um trabalho de formiguinha ali. Exato. Não dá. Solução rápida. Você vai encontrar várias na esquina ali, né? Mas às custas do quê? Igual esses dias. A minha tia me ligou, falou: Eurípedes, você está muito magro, como é que você conseguiu ficar isso? Me passa a receita desse remédio que você ficou magro desse tanto. Eu falei: low carb e jejum intermitente. Essa é a receita, tá aqui, low carb, jejum intermitente. Eles pensam, né, que tem uma pílula mágica. Então, minha técnica de enfermagem esses dias, fazendo uso desses chás emagrecedores milagrosos. Meu Deus do céu, não faz isso. Você trabalha comigo, fazer um trem desse, eu fico até triste. Mas tem, né, as pessoas elas querem a solução imediata, né? Gente, quanto tempo você demorou para chegar onde você está? E aí, de um dia para a noite. E o uso de chá tá muito como se fosse milagroso mesmo. Eu amo chás, eu acho que tem inúmeras funções que são ótimos mesmo. Mas se você não for na causa, você vai tomar seu chá pro resto da vida e ele acaba perdendo ali a funcionalidade dele, né? Então, qual é a causa? Ah, eu quero um chá para melhorar meu sono. Mas por que que você não está dormindo bem? Às vezes não é o seu fígado que não está conseguindo ali
desintoxicar e está tendo que trabalhar mais à noite, e aí você não tem um sono de qualidade, porque o sono está relacionado ao fígado. Então você tem que buscar a causa de tudo mesmo, e não só no chazinho, no remedinho, né? Porque não dá. A gente precisa ralar, né, para conseguir nossos objetivos. E com peso não seria diferente. A gente precisa ter o foco, ter consciência do que a gente quer e, e buscar. E mudar e buscar, não tem jeito. E mudar hábitos, né, Paula? Porque nosso cérebro ele é preguiçoso, ele cria caminhos para economizar energia até, tá? Ele cria esses caminhos, você pode substituir esses caminhos ruins por caminhos bons, porque ele aprende também com os bons, desde que tenha, vamos dizer, o prêmio, né? O cérebro trabalha dessa forma. Você só muda a recompensa, no caso. Você só muda o trajeto e dá uma recompensa. No caso, emagrecer demora, mas a recompensa é se olhar no espelho, se ver legal, mudar o jeito, a percepção de você se ver, se olhar. Então, é tudo mudar hábitos. Você tem que pegar um hábito ruim e colocar um bom no lugar, né? E o ser humano tem estratégia para tudo, até para se lascar, né? Então a gente sempre vai tentar ir por um caminho, por pegar um atalho, mas não tem jeito, a gente tem que traçar. E aí vem os sabotadores, né? Vem tudo isso engarrachado ali no meio. Então é um processo demorado, é um processo que exige, mas que o resultado, né? Não tem o que pague o resultado que a gente tem. Exato. Eu estou beirando os 40 anos, eu estou com mais vitalidade do que nos meus 20 anos. Isso aí não tem preço, Não tem. né? Falando nisso, eu sempre pergunto para os meus convidados dicas de livros, ou da área, ou fora da área mesmo, que mudaram sua vida de alguma forma, te tocou de alguma forma. Que me tocou de alguma. Mas eu tô num momento que eu só leio, só leio livros de autismo. Mas vamos lá. Pode Vou ser, pode ser de autismo também, algum mais simples que ajudaria as mães. pegar o que é o da Cláudia Marcelino. É... Peraí, que ele dá aqui do meu lado. Deixa eu separei aqui. Autismo. Aqui, ó. Esperança pela Nutrição, da Cláudia Marcelino. A Cláudia Marcelino ela é uma nutricionista e eu fiz um curso com ela, junto com a doutora Tiele. Excelentes, um curso ótimo. E a Cláudia, o filho dela é autista, da Tiele também, né, para quem não conhece. E elas estão mudando todo esse universo, graças a Deus, estão trazendo muita informação para nós, né? Então, esse é um livro muito bom, fácil de entender, tem muita receita, né? Porque é sem glúten, sem leite, então tem muita receita boa. Eu gosto de ler também uma coisa que eu não falei aqui e que tem me norteado bem, é seguir a alimentação pelo tipo sanguíneo. Então, que a gente vê, até eu sempre falo que quando eu saí da faculdade eu achava que era nada a ver, que é sangue. E hoje a gente vê que tem muita relação. Então, eu gosto muito também, um livro que me ajudou muito, é da Emília Pinheiro, que é Dieta pelo tipo metabólico e sanguíneo, alguma coisa assim. O Jeito Harvard de Ser Feliz, que meu pai que me deu esse livro para ver também, eu gostei bastante. Jogo Interior de Tênis. E um livro que eu queria que todo mundo lesse para entender essa coisa do glúten, o quanto a história mudou, quanto o glúten que a gente come hoje não é o glúten lá de 10 mil anos atrás, o quanto ele foi manipulado e o quanto ele está mais difícil de digerir, é o Barriga de Trigo. O Barriga de Trigo, eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro, porque esclarece muita coisa para nós. Excelente.
Tem outros também, mas eu não vou lembrar agora. Não tem problema não, já No arte falou. de... Eu preciso ler. Excelente. Como que o pessoal te acha, seus projetos futuros? Pode usar o canal. Como que o pessoal me acha? Pelo Instagram, aqui, Nutri Paula Ribeiro. O e-mail é nutripaularibeiro@gmail.com. Se precisar, às vezes, no WhatsApp, apesar de que eu estou criando outro para tentar separar, porque tá uma loucura. Mas lá pelo link no perfil aí no Insta, vai direto pro WhatsApp, então também consegue me achar. Atualmente eu estou atendendo só online, né? Estou retornando os atendimentos presenciais, mas eu estou atendendo mais online. Então, estou aqui, gente. Precisando, estou aqui. Certo. Algum projeto para o futuro? Projeto para o futuro, nós temos. Qual que é o projeto que nós Vamos pensar em cursos, fazer a alguns gente, cursos aqui em Brasília. a gente precisa de cursos mesmo. O que eu penso que eu vejo muita necessidade de cursos de uma forma que esclareça mais a população sobre alimentação, sobre autismo, sobre quais essas mudanças, o que que a alimentação é importante, principalmente para pais. Eu fiz uma live até com o pessoal de Mineiros, com professores que não têm, às vezes, um conhecimento muito apurado da parte da alimentação, e crianças que são autistas e que estão na escola e às vezes tem seletividade, e aí esses profissionais eles não têm o conhecimento e não sabem lidar com isso, então acaba enfiando comida goela abaixo, sabe? São coisas que eu acho assim que a gente precisa esclarecer mais a população. Então eu tô nesses pensamentos de tentar esclarecer o maior número de pessoas possível para realmente ser, não ser aquela coisa assim, o autista ele é diferente, e ser uma inclusão real, sabe? Não tentar incluir mesmo. Fugiu a palavra, mas é isso aí. Tranquilo. Esqueci. Paula, foi excelente, foi bastante elucidadora para a gente